O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou que vai privatizar o histórico Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, de São Paulo. O teatro foi um importante centro de resistência durante a ditadura militar e há 10 anos está fechado para reformas. Artistas lançaram um manifesto em repúdio à privatização. O TBC é um patrimônio nacional. Um dos berços do teatro brasileiro. Salvem o TBC. A gente não pode simplesmente vender o TBC. Não deixem que ele seja privatizado em tenebrosas transações. Mais de 700 pessoas e grupos teatrais já assinaram um manifesto contra a privatização do histórico TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. O prédio, no bairro do Bexiga, em São Paulo, foi tombado em 1982 e é considerado um patrimônio das artes cênicas do país. Os Franco Zampari, então, ele compra esse imóvel na Bela Vista e cria o Teatro Brasileiro de Comédia, que seria uma companhia estável de teatro com repertório e traz uma leva de diretores da maior expressão da Europa, da Itália. Diretores italianos, cenógrafos, iluminadores, e cria o Teatro Brasileiro de Comédia. Todo mundo que estuda teatro, quando pensa em teatro brasileiro, acaba chegando no TBC. Então o TBC é o berço dos grandes atores brasileiros, né? A Fernanda Montenegro, Paula Altran, Nissete Bruno, Tônia Carreiro, Natália Timber, daí que saiu o Antunes Filho. No mês passado, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou que vai privatizar o TBC, que pertence à Funarte, Fundação Nacional de Arte, do governo federal. Segundo o ator Sérgio Mamberti, que foi presidente da entidade no governo Lula e liderou a compra do TBC em 2008, o prédio foi adquirido para ser transformado num memorial do teatro e não para ser entregue à iniciativa privada. Bexiga é um bairro de tradição cultural e tradição popular de cultura. Ele não é um bairro de elite, ele é um bairro popular e assim, ele precisa cada vez mais recobrar essa força, esse interesse, a população saber da importância histórica que tem o TBC para a cidade de São Paulo, para o teatro de São Paulo, para a cultura nacional. O Teatro Brasileiro de Comédia tem 69 anos e está fechado há 10. Recentemente, teve parte de sua reforma concluída. Toda a reforma que já foi feita, a parte de engenharia já está praticamente pronto. O TBC é tombado nas 3 instâncias. Falta toda a parte de equipamento, de luz, de som, as poltronas. Ele está preparado para receber equipamento de ponta. Já foram investidos na reforma cerca de 20 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Cultura, seriam necessários mais 13 milhões para concluir a obra do prédio, que tem 3 andares. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, alega que não cabe ao governo federal administrar o espaço. Por isso, pretende privatizá-lo. Nós temos equipamentos em Brasília, nós temos equipamentos no Rio. Biblioteca Nacional é equipamento do Ministério da Cultura. Entendeu? E como não é a função dele, em qualquer país civilizado, o governo certamente tem essa obrigação e essa de preservar o patrimônio cultural. Nosso assunto agora é habitação. As cerca de 7.000 famílias da ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, comemoraram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu a reintegração de posse do terreno por 30 dias. A Justiça determinou a realização de uma negociação entre todas as partes envolvidas. A repórter Vanessa Nakazato foi até a ocupação e conversou com os sem-teto. Seu Carlos levanta todos os dias às 5 horas para fazer o café da manhã dos trabalhadores. Tem sido assim desde que veio para a ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo, há um mês. Mas hoje o dia começou diferente. Seu Carlos acordou aliviado, com a certeza de que não sofrerá reintegração de posse, pelo menos nos próximos 30 dias. Foi muita emoção, foi um sono tranquilo, se relaxou o corpo. Esse dia estava dormindo, porque corpo pesado, não conseguia dormir. Aquele pensamento de uma hora para outra você
despejado com os pessoal, com os policiais, com a violência que estão aí. Mas essa noite foi uma noite excelente. Para todos nós, companheiros acampados aí, que estavam aqui pensativos. Pensamento, né, pesado. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a reintegração de posse do terreno até que haja nova tentativa de acordo e determinou que no prazo de 30 dias seja realizada uma reunião entre o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a MZM Construtora, que é a dona do terreno, e os governos federal, estadual e municipal. É um grande alívio, né? Que a gente já tira aquele peso da consciência, tipo, sair daqui agora sem ele, sem beira de novo, para onde iremos? Que iremos fazer, né? A determinação da Justiça deixa numa posição desconfortável o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, do PSDB, que já havia se manifestado duramente contra a ocupação. O poder público se recusa a vir aqui. O prefeito, ele se recusa a vir aqui. Eu gostaria que ele viesse aqui, se vestisse de sem teto e passasse uma noite aqui numa barraca, sentindo o frio que esse povo sente sem teto. Além de tentar evitar ações violentas, o objetivo do TJ, ao determinar a reunião entre todos os envolvidos, é tentar incluir as 8.000 famílias da ocupação em programas habitacionais. Enquanto os advogados do MTST lutam para cancelar definitivamente a reintegração de posse e conquistar o terreno para moradia popular, as famílias já sonham com a casa e o futuro que gostariam de ter. Eu sonho em ter uma casa, né, para mim e para poder estar pegando meus filhos, que meus filhos moram com a minha mãe que me ajuda, né? Eu sonho em ter uma casa para viver com os 3. Quem também conseguiu decisão favorável da Justiça foram os moradores da ocupação Mauá, no centro da capital paulista. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a reintegração de posse do prédio por pelo menos 30 dias, porque a prefeitura e o proprietário do imóvel estão em negociação. A repórter Vanessa Nakazato também visitou a ocupação e conversou com os moradores e com o promotor de habitação e urbanismo do Ministério Público de São Paulo. A liminar foi conseguida pelo Ministério Público Estadual. O promotor responsável pela ação afirma que não faz sentido os proprietários pedirem a reintegração de posse se eles estão negociando a venda do imóvel com a prefeitura. A Coab, Companhia Metropolitana de Habitação, ofereceu 18 milhões de reais pelo prédio. Como a negociação está em vias de ser concluída, na medida em que a prefeitura acabou de fazer a sua última oferta na ação desapropriatória, não é razoável que a gente, nesse momento, pense em retirar as famílias dali. Até porque a desapropriação que está em andamento, ela vai servir justamente para regularizar a situação das famílias que estão naquele prédio. São trabalhadores que têm direito de ter moradia, porque a Constituição ela não divide quem tem direito e quem não tem direito. Ela diz que cada cidadão tem direito a uma moradia. E se cada cidadão, como diz a Constituinte, tem direito à moradia, então as pessoas que estão aqui são as pessoas dignas de ter sua moradia. Nós temos vários prédios assim ocupados no centro de São Paulo, prédios antigos que muitas vezes não cumpriam a sua função social. Esse é um caso típico, as famílias estão lá há quase 10 anos. A Prefeitura de São Paulo lançou um programa, um chamamento público para regularizar vários desses prédios e esse, o Mauá, é um deles. Então, é importante que as famílias tenham a segurança de que hoje, por conta desse programa municipal, elas vão ter condições de ficar ali, regularizarem aquela ocupação, ter o título dominial depois e seguirem a sua vida normalmente. Nós temos 237 famílias, ao torno de 1.000 e poucas pessoas. A maioria é criança, entendeu? E essa situação de fica ou não fica, né, acaba tirando crianças de escolas, crianças de hospitais, crianças de ter uma vida decente, né? Há 2 anos, Tiago estava em situação de rua e considera que a vinda para a ocupação Mauá transformou sua vida. Agora sonha em conquistar moradia própria definitivamente para trazer a filha e a esposa para morar com ele. A coisa que eu mais amo nessa vida é minha filha e o meu objetivo de permanecer num teto é voltar a morar com eles, entendeu? Com a minha esposa, com a minha filha, entendeu? Dar um lar melhor para eles, entendeu? Uma vida
que infelizmente eu sei que na rua eu não vou conseguir. Passados os 50 anos da morte de Che Guevara, a avaliação de especialistas é de que o legado do companheiro de Fidel Castro na Revolução Cubana ainda pode ser percebido em governos progressistas da América Latina. Che foi executado no dia 9 de outubro de 1967 pelo exército boliviano em La Higuera, perto de Santa Cruz de la Sierra, onde buscava estabelecer uma base de guerrilha. E uma das primeiras pessoas que ficaram sabendo da morte de Che foi a jornalista brasileira Eli Alves, que estava na Bolívia naquele momento. A repórter Michele Gomes conversou com Eli Alves, que ainda se lembra muito bem de tudo que testemunhou naquele dia histórico. A jornalista brasileira Eli Alves, hoje com 90 anos, na época estava na Bolívia como repórter dos Diários Associados. Foi para lá acompanhar o julgamento do francês Régis Debray, que havia lutado ao lado de Che Guevara, e decidiu ir atrás da informação que ouviu de militares bolivianos de que vários guerrilheiros haviam sido capturados. Só que nós, na espera, ali em Santa Cruz de la Sierra, ficamos percebendo que a guerrilha do Guevara estava no fim e resolvemos arriscar. Acompanhada do fotógrafo Antônio Moura e do cinegrafista Walter Gianello, dos Diários Associados, ela foi uma das primeiras pessoas a testemunhar a chegada do corpo de Che. E o povo chegou lá uns 15, 20 minutos depois e gritando lá fora: queremos ver o assassino dos nossos soldadinhos, o assassino dos nossos soldados, eu tive um soldado que morreu. E entraram os primeiros, os mais furiosos, subiram a rampa. Quando chegaram a uma distância de visualizar o corpo, pararam e mudou o assunto totalmente. Que lindo, parece Cristo, como está magro, como sofreu. O médico argentino Ernesto Che Guevara, companheiro de Fidel Castro na Revolução Cubana, sonhava em estender a Revolução Socialista para todo o continente latino-americano. A missão foi interrompida no dia 8 de outubro de 1967. A influência do Guevara é muito forte na América Latina até os dias de hoje. 50 anos depois, o Guevara sofreu uma derrota militar, mas uma vitória política. Aqueles que mataram o Guevara venceram militarmente, mas perderam politicamente. O sociólogo Marcelo Buzetto, professor de Relações Internacionais da Fundação Santo André, avalia que após 50 anos da morte de Che, os ideais do líder revolucionário continuam vivos e que até hoje influenciam não só o povo cubano, como os governos progressistas da América Latina. O sacrifício do Guevara não foi em vão e o exemplo dele permanece bastante forte. E eu tenho certeza que as ideias do Guevara ainda circulam por aí e ainda vão ajudar a promover muitas mudanças em muitos países da América Latina. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou os desmontes na educação e na saúde promovidos pelo governo de Geraldo Alckmin no estado de São Paulo. Viu também o manifesto lançado por artistas em defesa do Teatro Brasileiro de Comédia, o histórico TBC, contra a decisão do Ministério da Cultura de privatizá-lo. E os 50 anos da morte de um dos principais líderes da Revolução Cubana, Che Guevara. No Panorama é assim, informação voltada ao trabalhador com ponto de vista dos direitos humanos e da cidadania. Até semana que vem.